A inteligência artificial já mudou o varejo, mas agora um novo conceito começa a ganhar espaço: o agentic commerce ou comércio agêntico. Não é mais sobre recomendar produtos, é sobre sistemas que tomam decisões, executam tarefas e, em alguns casos, até compram e vendem por você. Mas a grande pergunta é: isso já é realidade ou ainda é promessa? E mais importante, o que de fato já impacta o varejo hoje? Bom, eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos falar sobre Agentic E-Commerce na prática, o que já está acontecendo e o que ainda está por vir. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 237. Agente E-Commerce na prática, o que já impacta o varejo e o que ainda está por vir. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Rafael Takei, Head de TI da Loop Digital Commerce. A Loop, ela é uma empresa integrante do grupo TTX, que é especializada em transformação digital, com uma gestão completa e integrada de toda a operação, de varejo ou de outros segmentos também. Ela atua como parceira de médias e grandes empresas, oferecendo soluções modulares, personalizadas, adaptadas às necessidades de cada cliente. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem? Bom, É, obrigado por estar falando aqui com a gente. Queria pedir para você se apresentar. Fala um pouquinho da sua trajetória e conta um pouquinho da história da Loop, por favor. claro, Daniel. Eu sou Rafael Takei, hoje eu estou atuando como Head de Tecnologia aqui da Loop. Nós somos uma empresa de digital commerce, onde a gente tem soluções modularizadas para atender a necessidade do negócio do nosso cliente. Então, a gente pode participar de gestão do negócio em si, até a parte de operações, entregas, essa parte que a gente contempla como full commerce, né? Então, a gente tem uma série de soluções que a gente normalmente oferta para o cliente, entendendo qual é a melhor necessidade, como que a gente consegue ajudar o negócio do cliente a ter a melhor eficiência operacional e ajudar o negócio dele a crescer. Legal. Bom, a gente acompanha todos os anos a NRF, que acontece em Nova York, nos meses de janeiro, um evento que tem mais de 100 anos aí de tradição. E, sem dúvida alguma, uma dos principais conceitos-chave desse ano foi o comércio agentic. Fala pra gente um pouquinho o que é isso, se por acaso alguém varejista ainda não ouviu esse termo, acho que você explicando talvez seja a pessoa ideal para isso, Rafael. Eu acho que vale fazer uma introdução rápida, ô Dani, que é para a galera não confundir o que que é uma IA agêntica do que é um agente e-commerce, né? Então, a Legal. gente tem hoje, por via de regra, as IAs agênticas muito focado para a parte de desenvolvimento, né? Onde o pessoal fala, quero desenvolver um site, o vibe code, né? Low code, e tem o IA, o agente que commerce, que ele faz a mesma coisa, só que de uma maneira um pouco mais autônoma. Porque enquanto eu preciso dizer o que eu quero, o outro e ficar monitorando, fazendo aquelas correções de rota. No outro eu digo, olha, eu quero comprar uma camisa preta polo do tamanho X. E aí ele vai pesquisar em diversos sites, vai ver o que se enquadra melhor no que no contexto que eu deixei ele para ele, né? E eventualmente ele pode até fechar uma compra, né? Então, essa jornada do agente commerce, ele vem transformando cada vez mais os varejos digitais, né? E eles pegam muito nesse funil de compra, né? Que na realidade, com a entrada desses agentes commerce, o funil ele passa a ser meio que quebrado, né? Então ele já não segue mais aquela lógica de entrei numa homepage, aí eu vou para uma página de categoria e vou para uma página de produto e aí faço aquela seleção, porque enquanto um ser humano ele tem que fazer essa jornada completa, indo passo a passo, quando você está conversando com o seu agente e-commerce, ele simplesmente está pesquisando em diversos sites, acessando direto páginas de produto, ou buscas, ou buscadores. Então, ele faz um emaranhado de fluxos de forma quase que instantânea, né? Fazendo essa pesquisa toda, fazendo uma quebra de funil, né? Então, é uma coisa boa para quem está usando,
você não precisa se preocupar tanto com essa questão onde eu tenho que olhar, né? Ele já faz todo esse refinamento de busca que antes você teria que perder uns 10, 15 minutos pesquisando em vários sites diferentes, e agora simplesmente com uma linha de comando, um vulgo prompt, eu consigo ter um resultado de sugestões de produtos de lugares diferentes diante do que eu pedi para ele, né? Claro que toda essa facilidade, né, também tem lá seus entraves e seus riscos, né? Mas hoje é legal o pessoal saber que tem uma diferença entre o que é uma IA agêntica, que faz desenvolvimentos ou até mesmo comandos sem ser um desenvolvimento, busca aqui, eu quero informação sobre isso, sobre aquilo, do que de fato é um agente e-commerce, né? Onde eu peço para ele fazer e, eventualmente, dependendo do negócio barra site, ele pode até fechar uma compra, né? Legal, Rafael. Bom, fica claro que temos como autonomia, como automação, estão cada vez mais envolvidas aí nessas questões de relacionamento entre IA e o comércio. Então a gente vê que existe aí tanto oportunidades quanto ameaças para os empresários do setor de varejo, ah, e que eles precisam levar em consideração essas mudanças para decidir que rumo levar no seu negócio. Porque uma coisa é eu vender para seres humanos e pensar em processos que seres humanos vão percorrer. Outra coisa, como você já adiantou, são os processos diferentes que as IAs agênticas elas tomam no momento de comprar e vender. Quais que você acha que são oportunidades e ameaças aí para os lojistas diante dessa realidade? Olha, oportunidades, a gente vê o mercado muito falando sobre os personal shoppers, né? Que é o vendedor, o seu vendedor particular, né? Onde você entraria no próprio ou no próprio comércio de uma determinada marca, né? Ou até mesmo direto pela sua LLM, pelo sua escolha de operador de inteligência artificial, né? E você pode ir por ambos os caminhos ali. E eles vão ser facilitadores para que você faça a sua jornada de uma maneira mais simplificada, né? Então, isso como oportunidade para aumentar a conversão de venda em um novo canal de venda, isso é maravilhoso, né? Você imagina, né? Hoje a gente faz disputas com marketplace altos, cada vez mais consumindo comissões altas, né? E que acabam comendo da margem do varejista. E aí você tem um novo canal que ele não é tão custoso, ou pode até ser custoso, né? Tudo depende de uma boa arquitetura da solução, como você fez desenhou essa jornada, como que você se estruturou para isso, né? Então, tem todo um passo para você chegar lá e estar conectado com esse agente e-commerce, né? Não é um simples fato do vou implementar aqui e está pronto, né? Então, se a gente parar para olhar hoje dentro de um cenário de oportunidades, se você não estiver discutindo com o seu time, com seus sócios, com o seu desenvolvedor, com a sua agência que te dá esse suporte todo, sobre como se estruturar para implementar isso, você já perdeu, você já está fora de disputa, porque se você está imaginando que eu quero implementar isso no início de 2027 para começar a falar, esquece, esquece. Está todo mundo implementando já, está todo mundo fazendo o know-how, né, aprendendo como fazer agora e já se estruturando para estar com esses protocolos novos aí de Google, de OpenAI, de Anthropic e de dezenas de outras LLMs de mercado que tem surgindo cada vez mais. Se você for esperar para o ano que vem, você nem entrou na corrida. Se você acha que já está na corrida porque você começou a conversar para se estruturar, para implementar isso em 2027, você está com a visão errada, você nem entrou na corrida. Você achou que você estava se aquecendo para entrar no jogo e o jogo já acabou e você não entrou. Bom, e você já adiantou aí, então, uma pergunta que eu ia fazer. O quão urgente é o empresário do setor de varejo ele entrar nesse jogo? Antes mesmo desse rápido avanço da inteligência artificial que a gente tem visto aí nos últimos 2 ou 3 anos, a gente já falava muito de transformação digital como uma coisa imperativa, uma coisa necessária.
depois que a gente viu esse rápido avanço da inteligência artificial e a gente está visualizando os impactos dela, é o que você falou. Se você ainda não está fazendo, você está atrasado, e se você não começar a fazer agora, você vai ficar fora do jogo. Esse senso de urgência, você tem sentido nas empresas com as quais vocês trabalham? Você acha que o empresário brasileiro ele está consciente dessa revolução pela qual a gente está atravessando e dos impactos devastadores que a gente vai atravessar nas relações de consumo? Ou você acha que o empresário não tem essa consciência ainda, de maneira geral? Olha, de uma maneira geral, dentro do que eu vivenciei nos últimos 2 anos, 3 anos, pelo menos, eu senti como dentro da área de tecnologia, prestando serviço para as demais áreas das empresas, dentro de gestão de negócios, que a gente teve uma visão muito desvirtuada do poder da IA, tá? Então, eu acho que diversas empresas em determinado momento dessas primeiras ondas da IA ficaram assim, preciso usar IA, preciso colocar uma IA aqui no meu negócio, porque se eu não colocar uma IA no meu negócio, eu tô fora do mercado. E muita gente usando IA para fazer uma função de conta matemática, uma fórmula. E feliz, porque eu implementei a IA no meu negócio, e ela faz uma previsão de compra. E aí você fala, ok, mas você não precisava de uma IA para isso, né? Você não precisava de um agente para fazer essa conta para você, né? A gente sabe que tem sistemas que já fazem isso, não precisaria ter feito isso. Então, eu acho que teve uma onda, uma correria dos, dos principais empresários de achar que precisar, não preciso colocar uma IA, depois eu preciso colocar uma IA de qualquer jeito, porque senão eu estou fora. E na realidade não é isso, né? Você pode ter tanto a parte do agente e-commerce como de uma IA agêntica trabalhando para você dentro do seu negócio de uma maneira mais inteligente, né? E que possa te trazer benefícios. Porque hoje, que a gente começou a falar há pouco, a gente tem bastante gente fazendo personal shopper. Virou, virou solução de prateleira, né? Ah, tá aqui, tá mais uma, né? A gente vai em diversos fóruns aí e todo mundo está trazendo uma brilhante solução de personal shopper, de uma compra assistida que poderia ser um bot, ok? Poderia ser um bot com um pouquinho mais de inteligênciazinha ali, mas poderia ser um bot, se a gente parar para pensar, né? Um chatbot quase que te atende da mesma maneira, né? Vai fechar uma compra estruturada? Depende. Se você tiver o seu cartão cadastrado no meu negócio, né? Se você der o seu usuário e senha para o seu agente, ele vai fechar a compra para você. Existe um risco. E a gente vai falar de risco daqui a pouco. Né? Você me perguntou de oportunidades e de riscos. A gente vai falar dessa parte de risco que também se conecta com esse risco que hoje a maioria das pessoas ainda não está vendo. E aí, como as oportunidades que a gente está falando aqui, de além de um personal shopper, a gente está falando que não basta vender. Se o teu negócio ainda não tiver estruturado para fazer todo o processamento do fulfillment do teu negócio, dependendo do que for, né, como varejo, venda de produtos, a entrega. Então, se você parar para pensar, quando a gente fala do agent commerce, ele vende, mas ele entrega. Então, você estruturar o teu negócio todo pautado para ter um agente e-commerce, ele não pode não resolver o seu problema. Pode te ajudar com vendas. Aumenta mais um canal de venda, um ajuste de receita. Mas e se teu agente e-commerce bombar, estourar, explodiu de venda? Como é que você entrega? Como é que você evita seus gargalos operacionais? Porque você está focando só no canal de venda, né? Então tem toda uma cadeia, né, que a gente sabe como funciona dentro do varejo, que você precisa também se estruturar. E aí a gente fala dos riscos. Isso é um tema muito sensível que as pessoas ainda não estão olhando para isso. Eu acompanho diversos fóruns aqui no Brasil e fora do Brasil e cada vez mais a gente vai ficando surpreso com o que vem acontecendo, tá? E para quem não está acompanhando, para quem não gerencia o seu e-commerce, e não está de olho no seu time de infraestrutura, deveria começar a olhar para o seu time de infraestrutura digital. Por que eu falo isso, Daniel? Porque o CEO da Cloudflare, que faz uma CDN bem conhecida no Brasil e no mundo,
ele soltou agora, no início de junho, que as requisições de bots passaram de 57% para as páginas HTMLs no mundo inteiro. Então, sabe aquela frase que eu falei do você quer se preparar só em 2027? Esquece, você não entrou no jogo. Você achou que você ia entrar e você não entrou no jogo. Então, assim, a gente está dizendo que hoje o tráfego de bots ele é maior que o tráfego de humanos. E como que quem diria isso há 3 anos atrás? O que você está querendo dizer é que a gente já tem mais agentes digitais operacionalizando processos de compra e venda do que seres humanos, segundo a avaliação que você está fazendo. A gente já tem mais operações conduzidas por agentes autônomos do que por pessoas? Não, a gente tem bots. De agentes fazendo, ainda são poucos agentes fazendo esse fluxo. Até porque cada IA, né, tem o seu protocolo próprio, né? Então, o Google lançou um protocolo para você poder fazer sua compra automatizada via Google, que é o GCP. O Google, GCP não, desculpa. É UTP, o, pro- Universal. o- isso, o CP deles. Aí você tem o protocolo da Anthropic, você tem o protocolo da OpenAI. E então é simples, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas existe toda uma estrutura que você precisa preparar para se integrar, né? Então você tem que ter um conjunto de APIs, né? Aquela linguagem que ninguém gosta de falar lá no Techniquez, que é como as coisas se conversam no mundo digital. Então são APIs preparadas. O seu negócio precisa ter um conjunto de APIs preparadas para poder responder por isso. Você precisa ter aquele tal do I/O, que é o novo CEO, né? Então, se você antes olhava para a busca por palavra, agora você tem que pensar em pergunta e resposta para o seu produto ter a relevância com as IAs, né? A IA não faz mais só a busca por palavra, ela não faz essa busca, ela busca no contexto, né? Então, o contexto envolve uma pergunta e uma resposta feita por alguém em algum lugar, em algum momento, para ele poder coletar esse dado, entender que nas referências que ele buscou, o seu produto tem uma maior relevância para o que ele está procurando. Então, se você está deixando para estruturar o seu catálogo de produtos lá em 2027, esquece, o mercado inteiro que está trabalhando com isso já está preparando seu catálogo de produtos, já está implementando todos os protocolos de comunicação com essas IAs para poder sair na frente de você que ainda está pensando que 2027 está longe. E o 2027 já acabou. Já foi, você já ficou fora do jogo. Rafael, eu acho que assim, quem está nos ouvindo aqui, que é empresário, ou ele já está realmente implementando alguma coisa, desenvolvendo, e já está de olho nisso. Se ele não está, ele está preocupado a partir disso que você está dizendo. E uma vez que o empresário está preocupado, a gente tem que dividir duas categorias, né? O pequeno empresário e o médio grande empresário. O médio grande empresário muitas vezes faz sentido que ele tenha dentro de casa desenvolvimento, que ele tenha soluções ou que ele tenha pelo menos uma equipe para coordenar essas transições. O pequeno empresário não. O pequeno empresário ele realmente tem mais dificuldade e aí nessa hora é que a gente sempre fala aqui, o pequeno empresário ele tem que ter os parceiros corretos, ter os parceiros que tragam para ele soluções atualizadas, soluções realmente que sejam compatíveis com as demandas do mercado. Dá uma espécie de um caminho para que se por acaso alguém quer começar amanhã a busca por se desenvolver e conseguir jogar o jogo do comércio agêntico. Aí, do ponto de vista do pequeno e do médio e do grande, quais seriam os caminhos de acordo com a sua experiência, Rafael? Olha, eu acho que ele deveria fazer uma pesquisa no próprio IA, para fazer uma correlação com as plataformas de venda que se adequem melhor com a necessidade. Então, procurar, olha, quero abrir o meu negócio é venda de tijolo, meu negócio é venda de celular, procurar contextualizar um pouco dentro disso, já que o pequeno não tem, às vezes não tem uma referência, né? Não tem o Daniel, amigo ali para conversar, não conhece o Rafael para poder trocar essa ideia. Então, assim, as IAs também estão aí para isso, ajudam. Acho super válido essa pesquisa, contextualiza com o seu negócio, com a sua necessidade, e onde você gostaria de chegar, né? E óbvio que a gente sempre fala para ir no passo a passo, né? Então, meu objetivo é faturar 5 milhões no mês. Não, esquece, olha, e qual é o seu produto, o que você vende,
suas preocupações e como você gostaria de chegar no final do ano, por exemplo, né? Não vou falar para ele que ela vai executar um BP maravilhoso, um business plan, um plano de negócio maravilhoso, mas ele vai te dar o norte e vai fazer alguns comparativos de trazer, olha, tem a ferramenta de e-commerce X, tem uma ferramenta de e-commerce Y, tem as principais, tem do mercado nacional, tem do mercado internacional, tem plataformas que são pagas, tem plataformas que não são pagas, que é onde você tem que pagar o fee, o take rate, que a gente fala, né? A taxa ali que a plataforma cobra para poder gerenciar e te disponibilizar toda essa infraestrutura, né? Então, faz sentido eles procurarem fazerem uma pesquisa, porque tem plataforma que você vai pagar R$ 50 para você poder vender um produto, e tem plataforma que você vai pagar 15 mil por mês para você poder vender o seu produto, né? Então, onde que se encaixa a sua necessidade, né? Olhando para alguns negócios que já passaram pela minha mão aqui, como na parte de TI, tem alguns que eu já vi que o cliente opta por usar uma plataforma que está fora da realidade dele, porque Uhum. alguém falou que aquela plataforma é a melhor que tem, porém ela é cara. E aí não basta só pensar num custo de implementação, né? Você tem que pensar no custo da sustentação que a gente fala, né? Então, além de implementar, alguém tem que sustentar isso. Então, alguém tem que, quando der um problema ou quando precisar evoluir o seu negócio digital, você precisa ter alguém para te dar esse suporte. E aí, realmente, você tem diversas empresas aí que são especialistas aí para ficar dando esse suporte para os pequenos. Você entra dentro de um coletivo, o custo é diluído, então eles conseguem te atender. Talvez não numa mesma sistema de prioridade que as maiores vão te dar, ou as médias vão te dar, mas também vão te dar. Então, assim, acho que fazer uma pesquisa para entender o quanto que você está disposto a investir. E você tem que pensar que o investimento que você faz em tecnologia, ele é proporcional ao seu retorno, né? Então, quanto mais você investir em tecnologia da tua empresa, né? Não sair querendo reinventar uma roda, mas quando a gente fala de investir um pouco mais num sistema um pouco melhor, em canais melhores de vendas, das integrações, em parceiros que te deem essa liberdade de ter opções de escolha, acho que esse é um caminho bom para eles poderem seguir. E hoje, diferente de 7, 8 anos atrás, que era difícil você achar parceiros no mercado, hoje você tem diversos parceiros que podem te ajudar a crescer o seu negócio. E tem uma questão do custo mais acessível também, né, Rafael? A gente falou durante muitos anos que a tecnologia era um item, era um investimento caro para micro e pequeno empresário. Hoje em dia a gente não pode dizer isso. Hoje em dia tem ferramentas gratuitas ou baratas ou acessíveis também para os pequenos. Então o acesso à tecnologia melhorou muito. Na sua opinião, inclusive nessa questão de inteligência artificial e agente e-commerce, dá para a gente imaginar que o pequeno consegue entrar nesse jogo e investir e ter suas funcionalidades também? Eu acredito que o pequeno consiga sim, Daniel. Eu acho que eles têm bastante oportunidade e diferente de quando era uma caixinha preta, onde você não sabia como nada funcionava, como os sistemas se integravam, tudo era uma novidade. Hoje em dia está aí, né, com acesso a um prompt do chat GPT, você consegue descobrir como funciona a maioria dos sistemas, a maioria das integrações, os melhores caminhos. Você consegue fazer um cruzamento, um comparativo de custos. Então, eu acho que para o pequeno, ele, mais do que nunca, ele tem uma chance de se tornar grande no curto espaço de tempo, porque o acesso à informação barateou um pouco a tecnologia. Então, a gente viu ali há 5 anos atrás, mais ou menos, 6 anos atrás, um boom da tecnologia, onde os profissionais ficaram caríssimos e o custo da TI ficou muito caro, né? E a gente viu que, recentemente, os preços caíram, né? Da parte de tecnologia, né? Então, o profissional que já custou R$ 1.000 e da noite para o dia começou a custar 10, 15 mil, esse profissional agora ele volta para um preço mais dentro do mercado, né? Então, hoje, acho que é uma questão só de estudar mesmo um plano para o seu negócio e entender que, olha, quanto que eu tenho para investir para o meu negócio, meu varejo digital aqui, né? Quero colocar R$ 1.000 por mês, quero colocar 5 mil, quero colocar 10 mil, quero colocar R$ 500. Você consegue fazer o seu e-commerce com R$ 500 de forma segura.
Eu citei aqui a Cloudflare, por exemplo, ela é uma CDN e faz também uma gestão de WAF, de antifraude, o antigo firewall, desculpa, né? O antigo firewall, né, que a gente tinha aquelas barreiras de proteção. Tem vários sistemas como eles também, gratuitos, com planos grátis, né? Que você não precisa pagar. E os planos pagos, eles estão mais acessíveis também. Então, acho que antes, para você ter contratos disso, parecia que você precisava ser uma grande empresa, né? Os famosos planos enterprise, né? Que você tem que pagar milhares de dólares por ano para conseguir ter um serviço de boa qualidade. Hoje em dia, com 20 dólares por mês, você consegue ter acesso a tecnologias muito boas e seguras e que vão te ajudar a crescer de forma segura, né? Então, quando a gente fala aqui dessa parte de segurança, que nem eu estava comentando com você mais cedo, e você perguntou dos riscos, quando a gente fala desses riscos, hoje, para quem cuida dessa parte de WAF, do firewall, a gente cada vez mais vê a quantidade de requisições de crawlers, que a gente chama, né? Que são os robôs das próprias IAs, do Google, do Facebook, da Meta, que fazem requisições, chamadas ou consultas, né? Acho que de uma maneira, do linguajar mais simplista aqui, consultas no seu negócio de forma online que você não está vendo. Então, o tráfego humano, ele já é menor do que o tráfego de bots. Então, esses crawlers, eles são robôs que eles batem no seu site o dia inteiro. E aí, quando você vai olhar a quantidade de requisições que esses robôs que fazem o mapeamento do seu site te consultam por dia, é absurda. Então, tem dados de mercado que dizem que hoje a gente tem mais de 50 bilhões de requisições por dia, só desses caras. E aí, quando você vai ver como a gente teve um boom aí das IAs nesses últimos anos, a gente está falando de pesquisas dizendo que cresceu mais de 7.000% a quantidade de requisições, que dá esses 50 bilhões aí em média. E para quem cuida da sua própria infraestrutura, eu tenho casos aqui dentro de casa na Loop, que a gente cuida aqui da infraestrutura de alguns clientes, e a gente viu também esse tráfego é proporcional ao tamanho do seu catálogo. Então, imagina, você quer fazer uma venda no Facebook, você quer fazer uma venda no Instagram, você quer fazer a venda no Google, você colocou seu catálogo de 10 produtos. Então, para cada um deles, provavelmente, cada sistema desse vai te consultar pelo menos umas 2 ou 3 vezes por dia. Então, se a gente está falando que você tem um catálogo, vamos simplificar uma conta aqui. Você tem um catálogo de 10 produtos, você tem 5 integrações ativas como canal de venda, estamos falando que eles vão bater em você pelo menos 50 vezes num dia. E se eles fazem uma consulta a cada 6 horas, então eles vão fazer isso vezes 4 no dia. Então, agora amplia isso. Se você tiver um catálogo de 40 mil produtos, 50 mil produtos, 10 mil produtos, aí você começa a aumentar e você começa a entender que, fora os que você está se integrando por vontade própria, aí você tem os que você não está se integrando por vontade própria. Todos os pesquisadores todos os chats que forem abertos de IA, eles vão te consultar eventualmente. E aí eles também batem no seu site sem você saber. Então são requisições silenciosas. E essas requisições silenciosas, elas podem derrubar o seu site sem você saber. Então ter um parceiro e uma plataforma que vão te dar essa segurança para você poder dormir à noite sem ter que ficar olhando para a infraestrutura, imaginando que se o seu site está de pé ou não, é de extrema importância ali você ter um time bom ali ou uma plataforma boa para você estar acompanhando isso. Esse ambiente das relações de consumo está mudando e está ficando cada vez mais complexo. Certamente um pequeno, até um médio empresário, muitas vezes não tem noção disso que você está falando. Que a partir do momento em que os próprios chats de IA vão ficar fazendo requisições ali no seu site, visitando o seu catálogo, e isso pode derrubar o seu site sem nem você perceber, isso realmente é uma preocupação. Porque ao mesmo tempo em que a gente fala que o varejista ele precisa se digitalizar, ele precisa entender dos riscos que existe na digitalização. A gente costuma acompanhar e a gente tem alguns dados de pesquisa sobre fraudes no varejo, e a gente sabe que hoje a maior parte das fraudes elas vêm de fragilidades de sistemas digitais, não tem jeito. E como equilibrar isso, Rafael? É tendo um parceiro que seja especialista e que te ajude a entender esses riscos e como evitá-los, né?
Exatamente. Aqui você falou num ponto muito sensível. E aí pensa o seguinte, vamos fazer um raciocínio juntos aqui. Da mesma maneira que você abre o teu chat GPT para falar, quero comprar uma camisa polo, você pode dizer uma historinha para o teu chat, falando, olha, eu gostaria muito de comprar uma camisa polo preta lá no site X. E eu esqueci o meu cartão, eu esqueci qual é o meu login, eu esqueci qual é a minha senha. Você pode tentar fazer o login até conseguir fazer o login? E aí ele vai tentar, porque você acabou de disparar um comando para um agente autônomo para executar uma tarefa sobre o contexto de que você esqueceu sua senha, esqueceu suas coisas, e ele vai ficar tentando ali. Então, da mesma maneira que a gente tem o uso para o lado bom, a gente vai ter eventualmente esse lado negro da força ali, né? Então, onde as coisas não vão ser mais enviesadas para um lado ruim, né? Então, da mesma maneira que você tem a facilidade para disparar diversas requisições para vários sites ao mesmo tempo, para fazer várias consultas de uma maneira positiva, você também pode fazer isso de uma maneira negativa, tentando explorar vulnerabilidades. Então, hoje, a gente tem bastante agentes de IA que tentam explorar vulnerabilidade no seu ambiente. E isso é uma luta diária para quem cuida da infraestrutura e da parte de segurança da informação, de como combater esse tipo de ação. Assim como também, quando a gente fala do agent commerce, um personal shopper, ele precisa estar blindado para ele não sofrer um prompt injection, que o pessoal chama, que é quando você tenta quebrar a lógica da IA para achar uma vulnerabilidade, para tentar explorar, recuperar dados sensíveis de outros clientes, já que ele tem acesso a algumas camadas de informações do seu negócio, né? Então, essa estrutura precisa ser muito bem pensada, ela precisa ser bem arquitetada. É legal vocês, acho que pequeno, para o médio, empresário, até para o grande, é, procurar algumas empresas que possam te dar essa consultoria para você não querer entrar numa corrida que você não tem o fôlego para continuar correndo e não tem a orientação do momento que você tem que se hidratar e do momento que você tem que fazer aquela pausa para respirar, porque você vai precisar de uma ajuda para entrar nessa briga, independente do seu tamanho, né? Você não pode nunca esquecer que precisa pensar sempre na questão da segurança, porque senão você vai acabar correndo e deixando a porta da sua casa aberta e alguém vai entrar, infelizmente, né? Não é um É, problema exclusivo do Brasil, isso é um problema mundial, é global isso. Então, todo dia a gente tem diversos sites sendo hackeados, o tempo todo exploração de vulnerabilidades, o pessoal tentando implementar arquivos maliciosos no seu site, é absurdo. É assustador, tá? É assustador. Às vezes dá vontade de se olhar e falar, não acredito que de novo tá vindo aqui esse robô aqui para tentar fazer um ataque aqui do meu lado, né? Então, ter gente competente ali junto faz toda a diferença pro seu negócio. é verdade. A gente sabe o quanto que as pessoas más intencionadas, elas estão ali todo dia tentando uma oportunidade para se dar bem, para aplicar um golpe, para realizar uma fraude. O varejo, ele vive isso na pele, seja varejo físico, seja varejo online, seja pequeno, médio ou grande, realmente faz parte da realidade, mas de toda forma, não é isso que tem que desestimular o empresário a fazer o processo completo de não só transformação digital, mas integração de canais e avanço nessa questão do comércio agêntico. Acho que, como você bem disse logo no início, é um futuro inevitável. Quem não está nesse jogo realmente vai ficar de fora, porque a competitividade está ali. E a gente pensa também nesse risco, né, de você automatizar processos de compra e venda nesse nível de agentes, até para você não comprar errado, ou não vender errado, ou não vender pelo preço errado, ou não vender a quantidade que você não tem para atender, ou se você tem um agente para realizar compras para vocês, qualquer falha, você pode estar fazendo uma transação que pode te custar milhões numa compra errada, né? Então precisa dessa consciência de que é preciso fazer esse processo, mas ao mesmo tempo é preciso fazê-lo com segurança, com tranquilidade. Não dá para deixar de fazer, mas também não pode fazer de qualquer maneira, né? E bons parceiros, como você disse, uma boa consultoria, muitas vezes também, quando for o caso,
Acho que é fundamental nisso, né, Rafael? O que eu queria agora olhar para conversar com você é muito do que vem pela frente, do que vocês, que são empresa referência nesses processos de transformação digital, estão olhando que você poderia dizer assim, olha, em breve é isso que vai estar conduzindo as relações de consumo, é isso que o varejo vai precisar. O que vocês estão vendo de tendência que vocês já estão aí mirando e tentando colocar para os seus clientes? Tem algumas tendências, tá, Daniel? Uma delas que é muito boa, que é a da eficiência operacional. É o nosso agente e-commerce, não só focado como um simples personal shopper, olhando para ajudar como um canal de venda extra, mas ele olhando para os processos internos e vendo onde que ficam os gaps operacionais para a gente poder mapear eles, ter um plano de ação claro para poder resolver esses gaps que foram encontrados e serem monitorados constantemente para que a gente consiga melhorar a eficiência operacional. E a gente sabe que para os empresários que estiverem escutando a gente aqui agora, né, que ter uma eficiência boa no seu negócio, ele impacta direto na sua margem do seu negócio, né? Então, se você tem uma empresa que fatura 100 milhões, mas a sua eficiência operacional ela é ruim, a sua margem de lucro vai ser ruim, porque você vai ter um gasto extra com a ineficiência que vai te roubar uma fatia importante da sua margem do negócio. Então, você não pode deixar nunca de olhar para isso e com o avanço das IAs, com esses agent commerce, pensa que o agent commerce ele é um agente de comércio eletrônico, mas quem foi que disse para a gente que ele tem que ser utilizado única e exclusivamente para fazer um simples chatbot de canal de venda extra, né? Ele é muito mais que isso. Então, eu acho que a tendência agora é a gente parar de olhar para ele só como um personal shopper e olhar ele como um agente que ele vai passear em todas as áreas da empresa e vai apontar onde podem ser melhorados tua eficiência operacional, seja na tua área financeira, seja na sua conciliação de fechamento financeiro, fiscal, contábil, seja no olhar para a sua operação para entender onde está o seu gap, por que você está demorando 2 horas para expedir, por que são 3 horas, por que 1 hora, por que são 10 minutos para faturar o seu pedido, enfim, ele vai conseguir te apontar com um pouco mais de clareza onde estão esses pontos. Então, acho que aqui dentro de casa, na Lope, a gente tem olhado muito para isso, tá? A gente tem olhado como fazer melhor as coisas de uma maneira mais eficiente e embarcando um pouco nessa era do IA agêntico e do agent commerce, né? Então a gente olha muito para essa parte da eficiência operacional e a gente também tem olhado muito para o antifraude, tá? Combate ao antifraude. Então a gente tem algumas soluções internas aqui que fazem diversas validações depois que já passou por uma série de critérios dos antifraudes de mercado. Ele não é eu falo antifraude aqui, mas ele está muito mais como um suporte de análise de possíveis fraudes, que já passou por uma série de crivos de players de mercado. E a gente aqui ainda pega alguns caras que falam assim, opa, olha só, esse cara aqui comprou 10 vezes no mês. Quem compra 10 vezes no mês, sei lá, tênis, compra, né? Então, quando você começa a analisar, você começa a entender que, poxa, mas no Rio e está comprando no Sul. Sabe aquelas fugas que passam? Às vezes está dentro do comportamento do próprio usuário que compra, dono do cartão de crédito, mas aquela vez não era ele. E aí a Uhum. operadora passou, todo mundo passou nos crivos, a gente olha e fala, opa, peraí, vamos tentar um contato aqui com ele. Foi você mesmo que comprou? E a gente vem pegando bastante caso que não foi o usuário que comprou. Então, assim, passa por uma série de crivos, assim como a gente tem, de novo, né, os bots fazendo a compra para você mesmo, um usuário, com o seu próprio cartão, a gente tem tentativas de fraudes com cartões de terceiros. Antes a gente chamava do esquenta-cartão, né? Então, para quem trabalha aí com e-commerce há um tempo, já deve ter sofrido um ataque de velocity ali, que ele fica batendo sem parar ali no teu checkout, só trocando cartão de crédito para ver que cartão que passa, selecionando o que é bom, o que é ruim, e depois o pessoal vende no Mercado Negro, na Deep Web, enfim, faz essas transações ilícitas aí. E aí a gente consegue olhar e falar, opa, peraí, estão pegando mais coisas aqui. Então, eu acho que é uma preocupação que os empresários precisam ter, né?
Porque você se prepara todo para fazer venda, mas e essa retaguarda, né? Essa retaguarda precisa estar preparada, seja para um aumento de volume, seja para estar olhando para a eficiência operacional, seja para estar olhando para essa parte financeira, porque no final, se você aumentou sua venda, mas o seu chargeback aumentou de uma maneira muito alta, você não vendeu mais, você teve mais prejuízo. E aí, para quem não souber o que é chargeback aí, né, é quando você tem a venda e depois você contesta na sua operadora do cartão, né, e ele vai te estornar aquela venda, né? Então, são coisas que a gente não vê o pessoal falando, né? A gente Não, vê o pessoal falando da parte bonitinha, né? e eu acho que você está certíssimo ao apontar como uma tendência que precisa ser mais usada intensamente no varejo brasileiro, é a questão do uso da IA para melhorar a eficiência operacional. A gente vê o uso da IA, como você falou, em várias coisinhas ali que são altamente fáceis de aplicar, mas que o potencial transformador da IA pode ser muito maior. A gente é que muitas vezes limita, né, até onde vai a IA. E na questão da eficiência operacional, a gente tem ouvido de vários especialistas de grandes empresas que é um impacto ali na veia, real. É transformar faturamento em lucro. É tirar do faturamento aquele indicador de vaidade de venda, mas que no final das contas não está sobrando nada. Isso não importa. Às vezes é melhor você vender menos, mas vender melhor, do que você vender muito com uma margem apertadíssima, onde qualquer erro pode te levar para o prejuízo. Então acho que faz todo sentido isso que você está falando, Rafael. Eu espero que quem esteja nos acompanhando faça essa reflexão. O uso da IA voltado para dentro da operação, para a eficiência, buscando realmente ali os gargalos operacionais, que às vezes são coisas simples, mas que você consegue resolver no curto prazo e que vai te dar um resultado real, e não simplesmente venda, número, que no final do dia você vai olhar, cadê o dinheiro, né? Eu estou vendendo muito, mas não está sobrando, né? Acho que essa é uma boa reflexão, É. Rafael. E vale também, o Daniel, é o que acontece. Eu acho que para o pequeno que estiver escutando a gente aqui agora, ou vendo a gente, tem que pensar que, pô, mas eu não tenho esse problema do antifraude. Mas você não precisa ter esse problema. Mas você tem um problema. E qual é o seu problema? Então, ele precisa fazer essa reflexão e usar a IA a favor dele para entender como que ele pode usar a IA a favor dele para tentar auxiliar ele a enxergar. E às vezes, as pessoas têm que nunca usaram, ou até algumas que usam e deram sorte, elas acham que a IA é a bala de prata, né? Que eu vou fazer a pergunta de milhões, né? E ela vai me responder a pergunta de milhões, e a partir daí o negócio virou, o negócio mudou. E não é assim que funciona, né? Então, você precisa alimentar ela com alguns dados, né? A gente não, e eu, quando eu falo alimentar com alguns dados, eu não falo de pegar o seu DRE, o seu plano de negócio, e enfiar lá com todos os custos, com todos os dados. Não é isso que eu estou falando, né? A gente está falando aqui de você trocar uma ideia, conversar com a IA, contextualizando ela, fornecendo informações do tipo, eu tenho X funcionários, eu trabalho com turnos de tantas horas, somente de segunda a quinta, e com isso meu volume de expedição hoje está em tanto, consigo melhorar com base nesse contexto, consigo melhorar o meu volume, porque o meu backlog ele, de pedidos fica muito grande e eu fico com ele represado e tal, tal, tal. E ele vai te dar, de repente, fala, olha, você faz de segunda a sexta, se quinta e sexta o seu volume é menor, por que você não inverte isso e faz uma escala de folgar as pessoas na quinta e sexta e fazer uma expedição num sábado ou num domingo? Enfim, estou divagando aqui, fonte e voz da minha cabeça, né? Não é dado de ninguém. Mas pode ser a realidade de alguém que vende mais de final de semana do que numa segunda-feira ou do que numa sexta-feira. E aí faz sentido você seguir a regra padrão de mercado? Se o seu negócio em si também não se enquadra no padrão de mercado? Então, umas coisas que as pessoas elas não se perguntam hoje, né? Acho que a gente tem o hábito de entrar em fila. Já te Uhum. falaram dessa? O povo adora uma fila. Opa, uma fila, deixa eu entrar aqui na fila. Mas para que essa fila? Ah, não sei, mas é uma fila. Aqui é a fila que está vendendo sonho para quem quer crescer. Mas essa fila aqui é a sua fila, sabe? Você não precisa ficar entrando na fila dos outros, né? E hoje em dia, diferente de como era antigamente, você tem uma base de conhecimento gigantesca, pública, exposta, que pode te ajudar a fazer uma virada para o seu negócio, né? Então,
Eu acho que você ter um pouco de entendimento de que eu não preciso de fato seguir a trilha dos outros, eu posso e devo trilhar o meu próprio caminho, é, com as IAs, você consegue fazer isso hoje mais fácil do que nunca. O mais fácil não quer dizer que vai dar certo, né? Então, mas ele vai te ajudar a se desenrolar, ele vai te ajudar. Se você conseguir ter um apoio de empresas que estejam no ramo, que consigam te ajudar com soluções digitais, que consigam te minimamente te orientar dizendo que você está no negócio de moda, você está indo por aqui, beleza, mas quanto que está o teu custo aqui? Você entende qual é o seu gap operacional hoje? Por que que você não aumenta o teu volume? Ah, porque eu não tenho insumo. Ah, insumo do que está faltando? Né? Então a gente sempre fica com um monte de pergunta espalhadas do tipo, ah, mas é que eu realmente preciso estar aqui na fila, a gente vai fazer um dia, a gente tem que ver isso, tem que analisar, e aí sim, tem que analisar, né? Não é só ficar empurrando para amanhã. Porque a galera que está empurrando para amanhã é a galera que vai se estruturar para fazer integrações com os protocolos de UCP, de tudo, todos esses protocolos de IA, só para 2027. Esquece. Essa galera não está dentro. Tá achando que amanhã, o amanhã fica para amanhã, né? Amanhã eu faço, né? Ah, esse amanhã não chega nunca. Rafael, acho que a reflexão é boa, importante. Acho que o que você trouxe ressoa bem no ouvido do empresário, porque realmente faz parte da realidade. A gente, durante muito tempo, a gente falava, né, que o empreendedor brasileiro adora respostas prontas, respostas fáceis. E o momento atual não é das respostas, é de saber fazer as perguntas certas, é de saber contextualizar, é de saber fazer essa troca com uma IA que está cheio de conhecimento, está cheio de dado ali dentro, mas você tem que saber construir o conhecimento não vai chegar pronto, não existe fórmula mágica, não adianta você replicar o que os outros estão fazendo sem o seu contexto. Então acho que essa reflexão é importante. O empreendedor ele tem que entender que a inteligência artificial está aí, está para ser usada, mas tem que ser usada da maneira certa, para funcionalidades certas. Eu acho que você trouxe boas reflexões para a gente nesse sentido, Rafael. E ela realmente ela não vai resolver tudo, né? Quando a gente fala dos parceiros, o que são os parceiros nessa jornada toda, né? Elas são de uma ajuda imprescindível quando você entende do seu negócio, mas você não consegue ter a visão toda do mercado, né? Uhum. E nem para onde você deveria às vezes estar indo. Então, quando a gente está operando no mercado, a gente consegue ter uma visão melhor de como está o seu negócio e de onde ele deveria estar, né? Se o negócio está bom, está ruim? Ah, está sobrando dinheiro na conta, mas isso é bom ou é ruim, né? Então, a gente nunca faz essa conta direito enquanto está caindo dinheiro, né? Está caindo dinheiro, tá lindo. É. Quando começa a cair menos, você Não. começa a se perguntar, né? E aí você ter parceiros aí, igual a Lope aí, que tem uma visão aí mais 360 de operação, gestão de canais de venda, de marketplace out, que estão preocupados com essa inteligência de mercado, de ter essas inteligências integradas, fazendo toda essa parte de presença ali digital mais forte ali dentro de conteúdo, preocupado com onde você deveria estar e por que você não está. Eu acho que às vezes é o que faltava para o seu negócio virar de médio para grande. Exato. E com segurança, né? Com segurança que é o mais importante nesse processo. Rafael, queria te agradecer muito por compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua visão. Queria parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo na Loop, porque a gente sabe que realmente tem trazido um impacto positivo para o varejo brasileiro. E antes de se despedir, queria pedir para você deixar uma mensagem para o empreendedor aí que está nos ouvindo e que ficou um pouco ansioso, apreensivo com essa chamada, né, de urgência para que não só o varejo brasileiro faça a transformação digital, mas ele realmente se integre na questão do comércio agêntico. Então, já te agradecendo, peço para você deixar uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo. Ó, eu vou deixar uma mensagem aqui que não precisa se alarmar. As coisas estão acontecendo. A gente às vezes acha que está fora, mas se você já estiver caminhando, estruturando, você não está fora, né? Se você já começou seus passos, fazendo seus testes, estruturando o seu negócio para o digital, para ele ter toda essa integração com essa parte digital, você está indo no caminho. Não é porque alguns conseguiram ter tempo para correr e dinheiro para investir que você está fora e eles estão dentro, né? Cada negócio
tem a sua necessidade. Então, a Deloitte soltou uma pesquisa recentemente que eles estimaram que até 2030, 25% das vendas vão ser feitas por agentes de IA, ou vulgos agente commerce. Então, assim, você até 2030, que nem a gente falou, estamos em 2026, hoje, enquanto a gente está gravando esse podcast. 2027 está ali. 2027 para 2030 são 3 anos. Então, assim, o tempo passa rápido. Então, começa a fazer agora, entenda a necessidade do seu negócio, se estruture para tal. O plano de implementação disso, por mais que todo mundo fale que tem IA, que dá para desenvolver tudo, não é tão simples assim. Nada se resolve em dias. As coisas aqui se resolvem em alguns meses. Então, precisa começar agora o teu plano de implementação da digitalização para você chegar no próximo ano já funcional e surfando a onda. Porque senão a onda vai passar e você vai ficar para trás. Então, comece a se estruturar agora que vocês vão conseguir chegar lá. Acho que é isso, Daniel. Pô, valeu, boa mensagem. E para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho e da Loupe, deixa os contatos aí. Claro, eu vou passar depois aqui, a gente adiciona aqui no vídeo, mas segue a gente lá no LinkedIn do Loupe Digital Commerce, que vocês vão ver um pouco mais ali sobre alguns detalhes que a gente costuma soltar de como é que está o mercado e eventualmente conhecer um pouco mais aqui sobre a minha empresa aqui que eu trabalho e que gosto muito do que eu faço aqui também e que eu acho que a gente tem um potencial muito grande aí no futuro, porque o mercado ele está em constante mudança e a gente vê que cada vez mais quem se prepara menos vai ficando para trás e automaticamente a gente faz uma renovação de mercado, abrindo porta para todo mundo. Acho que é isso. Legal. Obrigado mais uma vez e parabéns, Rafael, pelo trabalho de vocês. Valeu, obrigado você, Daniel. Tchau. Tchau. Muito bem, esse foi o nosso bate-papo com o Rafael Takei, Head de TI da Loupe Digital Commerce. A gente falou bastante aqui sobre inteligência artificial, comércio agêntico, e acho que foi um bate-papo bem legal aí para o empreendedor que está realmente preocupado com essas transformações nas relações de consumo. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL e o varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar.